Olá pessoal, estou aqui mais uma vez no meu canal no YouTube, dessa vez para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de estudo para o concurso do IBGE, que já vai ser realizado a prova agora no mês de julho. Bom, espero ajudar vocês um pouquinho com a minha experiência na parte de conhecimentos técnicos, que é da apostila que eu estudei, e eu vou passar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Vocês que estão estudando, para ajudar mais, para agregar mais um pouquinho o conhecimento, e espero ajudar. Bom, gente, ressaltando, eu não vou aqui ler a apostila para vocês, apenas vou passar a parte do meu conhecimento sobre o que eu já li, sobre o que eu já estudei, certo? Para ver se ajuda vocês. Então, eu vou falar só dos pontos principais, porque ler eu sei que todo mundo vai ler, né, gente? Tem que ler, tem que estudar, ler e reler, para poder entender sobre o censo que vai ser realizado em 2017. Bom, gente, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é o órgão coordenador e produtor de informações estatísticas e geográficas. O que é esse órgão? Qual é o seu papel em 2017? Bom, gente, ele irá realizar o Censo Agropecuário em 2017. E o que seria, vamos entender primeiramente, o que seria um censo e depois o que seria agropecuário, o que seria essa parte de agropecuário, para a gente poder entender qual vai ser o trabalho que vai ser realizado em 2017. O que é o censo? O censo, ele é um processo de obter informações sobre a totalidade dos membros de uma população. Gente, quando nós falamos em população, em nível estatístico, ela engloba pessoas, engloba estabelecimentos, engloba registro ou acontecimentos que acontecem no país. Então, quando falamos em população, não são apenas as pessoas, lembrem-se disso. Englobam também os estabelecimentos, podem ser registro, podem ser acontecimentos, isso tudo fazem parte de uma população. Então, eu quero que vocês entendam que população não estamos falando somente de pessoas, mas essas outras coisas que eu falei para vocês entram no conceito de população em nível estatístico, que é o que importa para a gente, que é o que vai ser realizado no censo. Gente, e para que serve esse censo? Depois de coletadas essas informações, é de suma importância para o país, porque ajuda no desenvolvimento, até para os nossos governantes usarem de fontes para que sejam realizadas as tomadas de decisões, para que fiquem mais fáceis as tomadas de decisões. Sem falar que é um registro histórico, que fica registrado esse censo, esses dados coletados. Bom, gente, e como já falei que o IBGE irá realizar em 2017 o censo agropecuário, vou explicar para vocês um pouquinho sobre como que funciona esse censo agropecuário. O que significa a palavra agropecuário? Pelo dicionário, ele fala que agropecuária é o estudo e coloca em prática do termo da pecuária e da agricultura, mas não se limita só a isso. No censo, ele irá investigar sobre a agricultura, sobre a pecuária, sobre a silvicultura e sobre a aquicultura no país. Então, vou explicar para vocês cada um desses o que significa, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Bom, gente, como falei para vocês, vou explicar agora item por item que compõe a agropecuária. Primeiramente, a produção agrícola, que é a parte da agricultura. O que significa isso? Gente, significa o cultivo ou lavoura das terras, bem como todo o processo para que haja essa produção do cultivo das terras. O processo de como chegar a essa produção ou lavoura das terras também entra na parte da produção agrícola. Aí temos a pecuária. O que engloba a pecuária? Bom, gente, a pecuária
está relacionada à criação, recriação ou engorda de animais de pequeno, médio ou longo porte, como é o caso da criação bovina. Temos também a silvicultura. O que seria a silvicultura? A silvicultura é a parte que cuida das nossas matas, que cuida das nossas florestas. E temos também a parte da aquicultura. O que é a aquicultura? Bom, gente, a aquicultura é o processo que trata dos meios aquáticos, é o que cuida dos meios aquáticos para a criação de peixes, por exemplo, de mariscos também. Isso tudo entra na aquicultura. Bom, explicando para vocês, cada item desses fica mais fácil para vocês quando vocês lerem a apostila, na parte que fala quais serão as atividades que irão ser consideradas no Censo Agropecuário de 2017. Aí lá fala item por item dessas atividades que eu falei para vocês, tudo que tem a ver com a pecuária, com a aquicultura, a silvicultura e a produção agrícola. Essas atividades que entram nesses termos que eu falei, fica mais fácil para vocês entenderem, porque primeiro de tudo, era a gente entender o que significa esse Censo Agropecuário de 2017. Como eu já expliquei para vocês o que significa agropecuária, fica mais fácil agora para vocês imaginarem como que é feito esse processo. Então, tudo isso engloba o Censo Agropecuário de 2017, gente. Outra coisa, tem uma parte que fala que o censo, ele irá ser realizado em áreas rurais. Só que também ele fala, é muito importante ressaltar isso, em áreas rurais, porque é predominante essas atividades que eu falei para vocês em áreas rurais, mas isso não significa que não irá ser realizado em áreas urbanas também, porque se essas atividades que eu falei para vocês, se elas estiverem em áreas urbanas, então elas irão ser realizadas sim em locais urbanos. Então prestem atenção se vier uma pegadinha na prova, né, nessa questão aí, tá, gente? É predominante em áreas rurais, mas isso não significa que ele não poderá ser feito em áreas urbanas também. Esse censo, ele irá mostrar as atividades relacionadas nos últimos 10 anos nesse meio das atividades agropecuárias, como eu falei item por item para vocês, o que significa. Gente, quem irá realizar esse censo? É o recenseador, que é aquela pessoa que irá ser treinada pelo IBGE, que vai ser responsável por coletar os dados e ela irá trazer para o seu supervisor, que o seu supervisor irá ficar com essas informações e colocar os procedimentos adiante. Esse supervisor, ele irá fornecer as informações e os materiais para que o recenseador possa realizar o seu trabalho. Na apostila, fala os materiais que o recenseador deverá utilizá-los. Gente, dentre eles tem um que vocês precisam memorizar, isso vocês não podem esquecer, que é o crachá. Por quê? O crachá está falando que é de uso obrigatório. Então, não se esqueçam que o crachá tem que ser usado. Ele não poderá, o recenseador não poderá sair sem o seu crachá. Aí temos outros materiais. Temos o DMC, que é o dispositivo móvel de coleta. Temos o mapa que o recenseador irá levá-lo. Temos também o questionário digital de coleta, que ele estará dentro do DMC, que eu, como já falei, que é o dispositivo móvel de coleta. E ele irá andar com um mapa e descrição do setor também, para que possa se localizar. Gente,
Esses outros itens que eu falei para vocês, na apostila não fala que são obrigatórios. O único item que fala que é obrigatório é o crachá. Então, fiquem atentos para isso. Se tiver alguma pergunta, vocês não caírem na pegadinha, tá? Vocês acertarem. E o que é o setor censitário? Aí fala nas regiões que o Brasil é dividido, que na apostila mostra a foto e tal. Isso aí eu sei que vocês já olharam. E tem o posto de coleta, gente, também. Esse posto de coleta é um local criado pelo IBGE, onde a equipe irá se reunir, né? Que aqueles dados coletados, como já falei anteriormente, o recenseador irá entregá-lo para o supervisor nesse posto de coleta. Gente, temos também as atividades do recenseador. Vou falar aqui algumas para vocês. Primeiro, ele tem que receber o material de trabalho para que se possa ser realizado o censo. Ele tem que coletar os dados e depois ele tem que transmitir esses dados. Ele tem que verificar se há pendências no seu trabalho, certo? Se houver pendências, ele tem que retornar ao local de trabalho para completar as informações, caso haja alguma pendência que eu falei para vocês. Depois de concluir todos o seu trabalho, ele tem a responsabilidade de transmitir os dados finais. E, por fim, devolver o DMC ao seu supervisor, que é o dispositivo móvel de coleta. Ele terá que devolver ao supervisor. Gente, outra coisa que é muito importante. O recenseador, ele deve manter sigilo sobre as suas informações, sobre as informações coletadas. Gente, sempre. Nenhuma pessoa de fora que seja estranha ao trabalho, que não faça parte da equipe do IBGE, ela não deverá saber, em hipótese alguma, o que está sendo coletado, certo, gente? Então, lembrem-se, sigilo sempre, sigilo absoluto, são informações únicas e exclusivas do IBGE. A dimensão do Censo Agropecuário 2017 é enorme, gente. Ela irá recensear cerca de 5,3 milhões de estabelecimentos agropecuários, aquícolas e florestais em todo o país. Gente, e quem será recenseado? Será o estabelecimento agropecuário, que através do produtor e do administrador que irão representar esse estabelecimento. E vou citar aqui uma das diferenças entre o produtor e o administrador. O produtor, ele é a pessoa física independente de gênero, de sexo, que ele é responsável por administrar as atividades a serem realizadas no estabelecimento. E uma das diferenças entre ele e o administrador é que o produtor, ele poderá delegar as funções para a mão de obra, ele poderá delegar as funções para as pessoas contratadas. Já o administrador, ele não tem essa função de delegar atividades para as pessoas contratadas. Ele tem apenas a função de gerenciar essa mão de obra que já está contratada. E o que é um estabelecimento agropecuário? Esse estabelecimento agropecuário, gente, é aquele estabelecimento que envolve as atividades agropecuárias, aquícolas e florestais, como já falei para vocês, o que significa cada uma dessas atividades. Gente, e esses estabelecimentos que devem ser recenseados, temos como exemplos postos, temos fazendas, temos granjas, sítios, chácaras. Esses postos são os postos zootécnicos. Temos também estações experimentais, temos estabelecimentos que pertencem às atividades industriais,
que é claro que a sua principal atividade é a indústria. Então, esses são alguns dos exemplos dos estabelecimentos que devem ser licenciados. Temos também os estabelecimentos que não devem ser licenciados. Por exemplo, quintais de residências, hortas domésticas. Essas atividades que não estão ligadas à agropecuária dos postos zootécnicos, atividades também que não estão ligadas à exploração agropecuária nos hotéis fazendas. Temos também atividade industrial de indústrias com produção agropecuária. Também essas atividades não devem ser licenciadas, para que vocês possam entender, ver todas essas atividades. Como já falei, gente, estudem a apostila, leem as apostilas, porque tem todas essas atividades descritas na apostila, certo? E é isso aí, gente. Passei para vocês um pouco do meu conhecimento sobre o Censo Agropecuário de 2017. Espero poder ajudá-los e boa sorte para a gente, né? Eu quero que todo mundo passe, eu quero que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, tá? Boa sorte para todos e valeu por vocês assistirem o meu vídeo. E tá aqui um pouquinho da minha experiência, do meu estudo para de conhecimentos técnicos para o censo do Censo Agropecuário de 2017 para o concurso público que irá ser realizado esse mês.